Desaparecido em trágico desastre de aviação no Ceará, seu estado natal, o ex-presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, recebe as últimas homenagens do governo, das Forças Armadas e de todas as classes sociais, quando se transladam para Guanabara os restos mortais do estadista e grande soldado. O general Castelo Branco saiu do anonimato político para presidente da República em apenas 2 meses. Ficou nela 3 anos, de abril de 1964 a março de 1967. Perante o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, tomam posse os novos ministros de Estado, constituindo-se assim o novo governo nascido da Revolução de Abril. Quando assumiu, o país estava à beira de um calote da dívida externa. A inflação de 1963 fechara em 80%, maior da história. O produto interno bruto crescera 0,9%, o menor índice desde que ele começara a ser calculado. Como Castelo escreveu a seu filho, sou síndico de uma massa falida. O povo de Ouro Preto recebe no dia de Tiradentes, num clima de entusiasmo excepcional, a visita do presidente Castelo Branco, líder de uma revolução libertadora que recolocou o Brasil dentro do ideário político e humano dos inconfidentes. Examinando-se seus 3 anos de governo, Castelo foi um reformador. Clarividência e serenidade caracterizam o chefe do governo, que procurou evidenciar os objetivos democráticos das medidas que vêm sendo tomadas pelo governo revolucionário. O presidente, em todos os momentos, mostrou-se confiante na obra de recuperação nacional. Tendo chegado ao poder na crista de um golpe, hoje ele é confundido com a ditadura que inaugurou. Essa é uma associação lógica, porém enganosa. Os 5 generais da ditadura fizeram governos diferentes, tanto na política, quanto na economia e na administração. O Marechal Costa e Silva, que sucedeu a Castelo, nada tinha a ver com ele e ajudou a destruir a tênue ordem constitucional que recebeu. Depois vieram os generais Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Fizeram governos essencialmente diferentes nos métodos e até nos objetivos. Quando Castelo deixou o governo, a inflação fora derrubada para 25%. E o PIB crescera para 4,5%, prenunciando o progresso que viria a ser chamado de milagre brasileiro, durante o qual o Brasil cresceu a taxas médias de 11% ao ano. Com suas reformas, ele mudou o Estado, tornando-o mais racional, menos intervencionista e, ao mesmo tempo, menos gastador. Eliminou os subsídios, reformou o sistema tributário e o mercado financeiro. Incentivou os investimentos estrangeiros, criou a Polícia Federal e o Banco Central e um sistema de crédito imobiliário. Tendo recebido o Estado com déficit, entregou-o com superávit. Em 3 anos, a poupança do governo, antes inexistente, chegou a 4,5% do produto interno. Entre 1964 e 1966, o Brasil deixou de ser, sobretudo, um exportador de café. Em 1963, o comércio de café representava metade de nossas exportações.
Em 1966, essa porcentagem caiu para 47%. Seria uma pequena queda? Não, porque era o início de uma mudança estrutural. Nesse mesmo período, a exportação de manufaturas triplicou. Castello unificou a Previdência Social. Antes, os bancários, marítimos e comerciários tinham seus fundos próprios de pensão e assistência. Uns funcionavam direito, outros mal. Acabou com privilégios e organizou a Secretaria da Receita Federal. Com Castello, finalmente chegaram ao poder os tenentes de 1930. No seu ministério, havia mais veteranos das revoltas militares dos anos 20 do que do Ministério da Revolução Vitoriosa de Getúlio Vargas. 3 deles, Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias e Juarez Távora, haviam sido ícones das revoltas tenentistas. O ministro da Guerra, Arthur da Costa e Silva, penara um tempo na prisão. 2 haviam sido jovens tenentes ainda anônimos, Ernesto Geisel e Gomerido Costa e Silva. Numa ironia, os tenentes chegaram ao poder no governo de Castello, um oficial que durante a Revolução de 30 ficara na legalidade. A ideia dos tenentes, de entregar o poder a uma equipe de iluminados, materializou-se com Castello. O comando da economia foi entregue a 2 homens de formação técnica. Horror à inflação e à expansão do Estado na economia. Um, professor Otávio Gouveia de Bulhões, era um homem calado, até sombrio. O outro, Roberto Campos, tinha uma personalidade exuberante e tornou-se o porta-voz das reformas de Castello. Campos, com seu leve sotaque inglês, saído sabe-se lá de onde, teve a falta de sorte de polemizar na televisão com Carlos Lacerda, um orador impiedoso. Lacerda resumia sua crítica à política econômica de Castello dizendo coisas assim: vai matar os pobres de fome e os ricos de rir. Se dependesse de Roberto Campos, quase certamente a Petrobras teria sido privatizada. O sistema estatal de telecomunicações, com certeza. Indeciso, Castello perguntou ao Campos se havia empresários capazes de aceitar o desafio. O ministro achou que sim, havia. Foi ao mercado e só lhe restou contar o tamanho da sua decepção. O Dia do Trabalho é celebrado em todo o país com festividades cívicas e recreativas que assinalam a libertação do trabalhador brasileiro do regime de demagogia e mistificação a que estava submetido. As maiores realizações modernizadoras do governo de Castello foram a criação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e a reforma do sistema de promoção dos generais. A segunda grande reforma mudou as Forças Armadas. Seu alcance foi pouco destacado à época e ainda hoje é pouco valorizado. A primeira mudança foi quase simbólica. Ele acabou com os marechais. Era um posto honorífico, mas o Brasil tinha mais marechais do que a França e a Inglaterra durante as 2 guerras mundiais. A mudança mais profunda foi a que escalonou a permanência dos generais no serviço ativo. Pelo antigo sistema, o general do Exército ficava na ativa até atingir a idade limite de 66 anos. Disso resultava que um general promovido à patente de brigada em 1942, quando tinha 41 anos, ficaria no generalato durante 25 anos, 13 como 4 estrelas, a maior das patentes. Castello criou uma escalada. Ninguém poderia ser general durante mais de 12 anos. Nenhum general poderia ficar mais de 4 anos com as mesmas estrelas.
O general de brigada com 2 poderia ser promovido à 3ª estrela dos generais de divisão. Se não fosse, passava para a reserva. Cada degrau devia ser renovado em 25% a cada ano. Com isso, acabaram-se os caciques do exército e suas influências políticas. O presidente reformador mudou o Estado, mas foi um político fraco e um chefe militar vacilante. Esse reformador foi também um exemplo de rigor e austeridade pessoal. Vivia espartanamente o general. Casara-se com a filha de um próspero comerciante de Belo Horizonte e, em 1964, morava numa boa casa em Ipanema. No Palácio da Alvorada, foi um viúvo entristecido pelo fato da mulher ter morrido anos antes. Os negócios de Estado são afastados por alguns momentos no Palácio do Planalto ao receber esta casa do Executivo a visita das representantes dos clubes cariocas ao recente concurso de Miss Quarto Centenário da Guanabara, acompanhadas de algumas misses estrangeiras. Graça e beleza... Sua aparência era desconjuntada, pernas compridas, tronco pequeno, sempre erecto, e o New York Times disse que ele tinha um pescoço de touro. Na realidade, mal tinha pescoço abaixo da cabeça chata. Essa aparência era resultado de padecimentos que sofria com a coluna. Era impertigado, porque vivia preso a um colete de lona e alumínio. Um dia, quando estava no carro ao lado do seu chefe da Casa Civil, o elegante Luiz Viana Filho, uma senhora pôs a cabeça perto da janela e disse: "Xi, como ele é feio!" O marechal virou-se e disse a Viana: "Luiz, você está despenteado." Era um legalista com horror a movimentos dos quartéis. Durante sua carreira militar, haviam ocorrido 10 levantes. Castelo ficou fora de 8 deles. Assinou o Manifesto de Generais, pedindo a renúncia de Vargas em 1954. E só entrou na conspiração contra João Goulart meses antes de seu desfecho. No Palácio do Planalto, o presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965. Enquanto foi presidente, cassou mandatos parlamentares e expurgou servidores públicos, mas curvou-se a uma suposta rebelião da Vila Militar do Rio. Oficiais da FAB metralharam um helicóptero da Marinha. Coronéis responsáveis por inquéritos recusavam-se a cumprir decisões da Justiça. Ouviu em silêncio um discurso do ministro da Guerra, general Costa e Silva, desacatando o presidente do Supremo Tribunal Federal. Respeitou a liberdade de imprensa e ouviu poucas e boas. Ainda assim, permitiu o fechamento de publicações consideradas comunistas. Conteve a violência nos cárceres, mas não puniu torturadores nos poucos casos que chegaram ao seu conhecimento. A complexidade de seu comportamento pode ser ilustrada em 2 episódios. Castelo fechou o Congresso por um período breve, porque o presidente da Câmara, Adalto Lúcio Cardoso, insurgiu-se contra uma onda de cassações de parlamentares. Meses depois, o marechal nomeou Adalto para ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando Alceu Amoroso Lima denunciou a existência de um terror cultural, recebeu um telefonema de Castelo. Pensou que fosse trote. O marechal explicou-lhe que os casos ocorridos em seu governo não justificavam a crítica e gostaria de encontrá-lo. Um ano depois, quando prenderam um editor, escreveu um bilhete ao chefe da Casa Militar reclamando: "É mesmo um terror cultural." No alto do bilhete, a advertência: "Reservado." E assim, esse bonito momento da sua biografia passou anos no silêncio do arquivo. Castelo tinha um temperamento defensivo,
escondido atrás de um senso de humor cáustico. Às vezes encerrava audiências dizendo ao visitante que agora o senhor vai me dar o prazer da sua ausência. Quando lhe disseram que se formava uma nova aliança política na oposição, ele perguntou em torno do que se dava articulação. Disseram-lhe que era contra o inimigo comum. E quem é o inimigo comum? Ora, o senhor. Eu não. É o erário. Fora da presidência, no domingo de julho, o Marechal telefonou para o senador Daniel Krieger, um daqueles liberais gaúchos de velha cepa. Homem de lealdades, a ideias e a pessoas. Figura imponente, foram um dos principais conselheiros políticos do ex-presidente Castelo. E pediu-lhe que viesse à sua casa. Krieger contou o que ouviu do ex-presidente. Senador, o governo prepara-se para romper a legalidade e eu não estou de acordo com esse desnecessário retrocesso. Eu me encarregarei do setor militar. Vamos, em conjunto, frustrar esses desígnios. Dias depois, Castelo embarcou para uma viagem sentimental ao Ceará. Visitou o sítio da escritora Raquel de Queiroz e decolou de Quixadá num bimotor com destino à Fortaleza. O avião entrou numa área onde realizavam-se manobras de jatos da FAB. Foi atingido, perdeu a parte superior da cauda, desestabilizou-se e caiu numa capoeira. Estava morto quem deveria preservar a legalidade do setor militar. Isso aconteceu em 1967, um ano que nada tinha de parecido com o que aconteceria no mundo e no Brasil em 1968, esse ano que não termina. O que teria levado Castelo a alertar Krieger para uma ação do governo contra a legalidade? O conhecimento da indisciplina militar que praticamente lhe impusera Costa e Silva como seu sucessor. Cordeiro de Farias antevira essa situação anos antes. Outros também duvidavam que Costa e Silva mantivesse as regras do jogo constitucional. A Constituição promulgada por Castelo, pouco antes de terminar o mandato, não era uma espada inglesa, mas era uma Constituição. Sem Castelo, o regime seguiu seu curso em direção à ditadura sem meias palavras. Ela foi decretada em dezembro de 1968, com a edição do Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso e extinguiu o Instituto do Habeas Corpus para pessoas acusadas de crimes contra a segurança nacional. Em 1964, durante o processo de desinvenção do regime democrático, Castelo entrou nele em nome da legalidade constitucional. Inaugurou uma ditadura na qual a principal marca política foi a indisciplina militar mutilando as liberdades públicas. Em 1965, cancelaram-se as eleições para presidente da República. Em 1969, o presidente Costa e Silva teve uma isquemia cerebral e uma conspiração palaciana impulsou uma junta militar, que era composta pelos 3 ministros militares que foram chamados de os 3 patetas por Ulisses Guimarães, chamados publicamente. O general Geisel, muito antes, o chamara de 3 patetas em conversas privadas. Ao fim do ciclo de 5 presidentes militares, o Brasil estava à beira do calote da dívida externa e com uma inflação de 235% ao ano. A economia arruinada.
Em 1984, Tancredo Neves foi eleito síndico de uma massa falida. Castelo Branco foi um general francês nos trópicos. Deu errado. Foi atropelado por Costa e Silva, um general tropical nos trópicos.